Carlos Andreasa, nosso analista de tudo, inclusive de futebol, feliz da vida com o Flamengo dele. Andreasa, a pergunta da segunda-feira é a seguinte: você acha que o Mengão, depois que meteu 3-0, decidiu dar uma desacelerada ontem pra cima do Palmeiras, jogando no Allianz Parque? Bom dia, Andreasa. Com certeza, né, Barão? Bom dia. Desacelerou, né? Sabe como é que é, né, Barão? A gente tá em outro patamar. Então, já tá pensando no Mundial, desacelerou. Segura essa marra agora. Segura gente. essa marra. Pois é, Carla Bigato, vocês estão me provocando, alguma hora a marra vem, entendeu? Eu tô me controlando. Eu tô me controlando aqui há meses. Agora vocês levantam essa bola. Aquela palhaçada ontem, torcida única. Reclamaram até do Gabigol por ele ter comemorado o gol na torcida do Palmeiras. Aí o cara falou, mas vou comemorar com que torcida? A minha não tá aqui, pra qualquer lado que eu vire só tem palmeirense, pô. É brincadeira, estão problematizando o gol agora, minha gente, tá duro. Ontem, antes de começar o jogo, os jogadores do Flamengo foram ali saudar a torcida num espaço que não existia, a torcida imaginária, né? Sensacional. Já que só teve torcida única ontem. Mas eu queria fazer um destaque futebolístico aqui, chamar a atenção especialmente do André Coutinho para o segundo gol do Flamengo, quando o Rafinha faz o facão e levanta a bola pro Arrascaeta. O toque de primeira do Arrascaeta. A bola do Arrascaeta de primeira, aquele toque seco, colocando o Gabriel sem a bola cair no chão para finalizar, aquilo ali é uma obra de arte. Eu gostaria de colocar na minha parede. Eu não posso ter um Picasso, eu não posso ter um Modigliani, eu queria ter aquele passe ali. Que arte, Coutinho. Calma que ainda tem um Mundial no Liverpool, talvez tenha aquele lance, né? Então... No Mundial é outra história. Andreasa. Né? Aquela história do Liverpool é favorito, o Flamengo vai ser uma responsabilidade, vai leve e tal. A humildade. Você tem que ver, de vez em quando a gente faz um futebolzinho, a gente joga um futebolzinho aqui da redação de sábado. Poxa, aquele passe lá do Arrascaeta eu dou uns 4 por futebol. Me chama pro próximo aí. O Andreasa vai falar hoje sobre uma entrevista concedida pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, ao jornal O Globo. E aí, Andreasa? A entrevista de ontem, domingo, dada a Ana Clara Costa, repórter, uma entrevista muito importante, não necessariamente boa, mas muito importante. Eu quero destacar alguns pontos aqui. A Ana Clara Costa pergunta: como fica a reforma administrativa? O ministro Paulo Guedes responde: o presidente me assegurou que apoia a reforma administrativa. O problema é o timing. Você não quer dar um pretexto para sujeito fazer quebra-quebra na rua. Está fazendo alusão, como tem feito desde a semana passada, justificando, inclusive, o troço do AI-5, ao que ocorre agora no Chile, né? É uma desculpa. Demonstra alguma frustração e carrega aí uma desculpa por não ter ainda dado aquilo que prometeu. Colocou o sarrafo muito alto e não entregou ainda. Vamos lembrar que o ministro Paulo Guedes prometeu zerar o déficit nesse primeiro ano, não conseguiu, gera uma expectativa, não entrega, gera uma frustração, gera pressão política. Aí a repórter continua: o senhor desistiu da reforma administrativa? De jeito nenhum. Vai haver a reforma administrativa. Só que nesse timing, você dá pretexto para os outros fazerem bagunça. Note-se que não tem ninguém fazendo bagunça nenhuma. Tá? É a projeção de um inimigo que não existe, algo que é típico do bolsonarismo. Quando você bota 4 reformas, pelo menos uma começa a fazer bagunça. Não sei que matemática é essa, mas é como está operando o ministro da Economia. Aí continua. A repórter pergunta: as ruas não têm demonstrado risco de manifestação? Ela afirma, não pergunta. É uma obviedade. Não tem ninguém na rua. Mas tem gente chamando. É o inimigo. É o Lula livre, né? É uma insanidade, concordo. Chamar para a rua manifestação ordeira e pacífica, como a que fazem quase todo fim de semana, aquelas a favor do governo, problema nenhum. Agora, chamar para a rua para fazer igual no Chile, quebrar tudo, foi uma insanidade, irresponsabilidade. Eu concordo integralmente, é uma irresponsabilidade o que fez o ex-presidente Lula, assim como é uma irresponsabilidade considerar que algo como o AI-5 seria uma resposta normal, aceitável a esse estado de coisas. Falou-se em garantia da lei e da ordem, com excludente de ilicitude, barbaridade. Aí continua a pergunta mais importante, a resposta mais importante. Há uma desaceleração da agenda de reformas, ministro? E ele responde: como economista, eu não tenho dúvida de que quanto mais rápido você implementar as reformas, mais rápido o país retoma o caminho do crescimento sustentável e mais baixo é o risco de acontecer o que aconteceu na Argentina. Aqui tem um elemento de prevenção importante. O que aconteceu na Argentina? Esse receituário liberal foi aplicado e não deu resultados. Como consequência, na Argentina, Macri perdeu a eleição para o grupo da Cristina Kirchner, para a esquerda. Então aí também se alude a algo tipicamente bolsonarista. É engraçado, o ministro Paulo Guedes, em vez de, entre aspas, educar o presidente Bolsonaro, ele se aproxima da linguagem do presidente Bolsonaro. Ele é cooptado pela linguagem do presidente Bolsonaro. Então temos no Brasil a ameaça de Argentina. Se não der certo, podemos incorrer no risco à Argentina. Aí continua.
Acelerando essa agenda de reformas, eu acho que o país poderia perfeitamente crescer 1% este ano, 2% no ano que vem, 3% no seguinte e 4% no último ano. Vejam, acelerando essa agenda. Ele faz a projeção de crescimento de 1% para esse ano, 2% para o ano que vem, 3% para 2021 e 4% para 2022. Só que a agenda não está sendo acelerada. Pelo contrário, ele está dizendo nessa entrevista, explicando porque se dá uma trava nesse momento à agenda de reformas. Ou seja, o cenário que ele projeta aqui não é real, conforme a própria análise que apresenta. Aí ele continua. Se nós acelerarmos as reformas agora, os frutos estarão colhidos ali na frente, mas está dizendo que não acelerará. Mas digo isso como economista. Ok, agora tem também o processamento político das reformas. Nós estávamos em um caminho e aí, de repente, começa a confusão na América Latina. Bagunça, desordem, aí o timing político começa a mudar. Então, mais uma vez, a situação no Chile, na América Latina como um todo, funcionando como desculpa para um programa de agendas que foi prometido, que seria muito rápido, que daria resultados muito rápidos, não ter sido entregue ainda. Ele expõe essa frustração, inclusive, Barão, nessa entrevista, tentando capitalizar para si uma reforma que não tem nada a ver com ele. Né, e com o governo, aquela de que eu falei na quinta-feira, o Orengo falou mais cedo hoje, o novo marco legal do saneamento. Ele trata isso como um avanço do Brasil, mas não tem nada a ver com o governo. Aí chega-se ao tema da reforma tributária, explicando por que ela não andou. Houve uma guerra de versões sobre a reforma tributária e o secretário da Receita, Marcos Sintra, caiu. Então tivemos de refazer tudo, um ano, e não se andou com isso, está dito. Pois era ele que conduzia todos esses assuntos. Vejam que coisa extraordinária. Um Ministério Liberal da Economia, totalmente centralizado num secretário, o secretário caiu, não tem mais nada, terra arrasada, estamos recuperando rapidamente os vetores para começarmos a entrar. Ou seja, não se entrou. E aí vem a definição da frustração do ministro Paulo Guedes. A mais conveniente para esse ano, para chegar a pelo menos o primeiro turno na Câmara, era a administrativa. Aquela que foi frustrada, de diminuição da estrutura administrativa. Não há dúvida. Infelizmente, ela deu uma descansada por causa do tal timing político. Daí o meu lamento. Quando o Brasil começar a retomar o crescimento, as reformas estão sendo aceleradas. Vem essa confusão de rua dos outros países, por isso o meu lamento. De novo, atribuindo ao que acontece na América Latina o não andamento das reformas. Aí fala sobre privatização, também muito importante, né? Havia uma expectativa muito grande sobre privatização, 1 trilhão em 4 anos, disse que esperava mais facilidades, encontrou mais dificuldades, a coisa é difícil, mas continua esperançoso. E aí ele usa uma expressão muito engraçada aqui, né? Que é o modus operandi dele, big bold target, né? Ambição, boto na frente, estico a corda, gero expectativa. É o modus operandi que ele trouxe da iniciativa privada e que aplica ao seu governo. O problema dessa tática, muito perigosa em política, em administração, em governo, é porque gera expectativas muito grandes sobre resultados. Prometeu, levantou o sarrafo. Não conseguindo pular à altura que propôs, imediatamente cresce a pressão política, é o lugar em que ele está agora. Aliás, aumenta a pressão política e aumenta também o discurso de AI-5, que é uma válvula de escape autoritária para quem tem dificuldade de lidar com os instrumentos da democracia para fazer reforma. É isso, Barão. É isso por hoje. Vamos ver como é que vai ser o ano que vem, principalmente se alguma dessas ideias, de fato, do ministro Guedes, alguma vai ser levada adiante. Ano eleitoral, né, Barão? Ano eleitoral. Mais complicado de aprovar qualquer coisa no Congresso. Um abraço, Andreasa. Até amanhã, hein? Beijo, até amanhã, pessoal.